Ana estacionou a van velha na rua estreita de Alfama, em Lisboa, sob o sol escaldante de verão. Com a caixa de ferramentas na mão, ela subiu as escadas íngremes até o apartamento no terceiro andar, onde uma mulher chamada Maria esperava com um problema na pia da cozinha. Ao abrir a porta, Maria, com seus olhos azuis penetrantes e um sorriso nervoso, estendeu a mão e, nesse instante, Ana sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo, algo que nunca havia experimentado em um chamado de trabalho rotineiro. Ela se ajoelhou no chão da cozinha, abrindo a torneira para testar o vazamento, enquanto Maria observava de perto, comentando sobre o calor insuportável daquele dia. Você deve estar acostumada com isso, sendo encanadora, disse Maria, tentando puxar conversa. Ana riu, limpando o suor da testa, e respondeu que sim, mas que nada se comparava ao caos de uma casa alagada. Enquanto trabalhava, elas conversaram sobre a vida na cidade, sobre o fado que ecoava das janelas vizinhas, e Ana notou como Maria se inclinava ligeiramente para frente, como se quisesse se aproximar mais. O concerto foi rápido, mas quando Ana se levantou para testar a pia, suas mãos se tocaram acidentalmente ao lavar as ferramentas, e o ar pareceu carregado de uma tensão inexplicável. Maria insistiu em oferecer um café e Ana, geralmente apressada para o próximo serviço, aceitou sem hesitar. Sentadas à mesa pequena, elas falaram sobre suas vidas. Ana contou sobre sua infância em uma família conservadora do Norte, onde o pai era pescador e a mãe devota à igreja, e como ela havia fugido para Lisboa aos 18 anos para viver livremente, assumindo sua sexualidade sem medo. Maria ouvia com atenção, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e inveja. Eu invejo sua coragem, murmurou ela, baixando o olhar para a xícara. Ana sentiu um aperto no peito, havia algo em Maria que a atraía, uma vulnerabilidade disfarçada por um ar de compostura. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja, Ana se despediu, mas não sem trocar números de telefone para o caso de outro problema. No caminho de volta para casa, ela não conseguia parar de pensar em Maria. Aquela mulher, com sua elegância natural e sua voz suave, havia mexido com algo profundo nela. Ana sempre fora direta em seus relacionamentos, namorando mulheres abertamente, mas algo em Maria parecia proibido, como se houvesse camadas de segredos por trás daqueles olhos azuis. Dias depois, Maria ligou. Não era um vazamento, mas uma desculpa para um café. Elas se encontraram em uma esplanada no bairro Alto, onde o vento trazia o cheiro do mar. Maria confessou que estava noiva de um homem chamado João, um advogado bem-sucedido que sua família adorava. É o que todos esperam de mim, disse ela, torcendo as mãos. Ana sentiu uma pontada de decepção, mas ouviu pacientemente enquanto Maria falava sobre a pressão dos pais, católicos fervorosos, que sonhavam com um casamento na igreja e netos correndo pela casa. Eu amo minha família, mas às vezes sinto que estou vivendo a vida deles, não a minha. A conversa fluiu para territórios mais pessoais. Ana compartilhou histórias de suas ex-namoradas, das noites em bares LGBT de Lisboa, da liberdade que encontrou ao se assumir. Maria escutava, fascinada, admitindo que nunca havia explorado esse lado de si mesma. Eu sempre soube que algo estava errado nos meus relacionamentos com homens, mas nunca tive coragem de questionar. Ana tocou sua mão sobre a mesa, um gesto simples que enviou faíscas pelo ar. Elas riram de anedotas bobas, mas por baixo da superfície, uma atração mútua crescia, ameaçando romper as barreiras que Maria havia construído. Naquela noite, Ana deitou na cama, o coração acelerado. Ela sabia que se envolver com alguém como Maria poderia ser complicado, cheio de dramas familiares e sociais. Em Portugal, apesar das leis progressistas, as pequenas cidades e as famílias tradicionais ainda carregavam preconceitos profundos contra relacionamentos homossexuais. Mas Ana era impulsiva, ela decidiu que valia a pena arriscar. Ligou para Maria no dia seguinte, convidando-a para um passeio pelo Tejo. Maria hesitou, mas aceitou, e assim começou uma amizade que logo se transformaria em algo mais intenso. Elas passeavam pelas margens do rio, o sol refletindo na água, quando Maria parou de repente. Ana, eu sinto algo por você que nunca senti por ninguém. As palavras saíram tremendo, e Ana, sem pensar, a puxou para um abraço. Foi o início de um turbilhão emocional. Maria começou a questionar seu noivado, passando noites em claro, dividida entre o dever familiar e o desejo recém-descoberto.
Ana, por sua vez, se via cada vez mais envolvida, ignorando os sinais de alerta de que aquilo poderia acabar em dor. Os encontros se tornaram frequentes, cafés escondidos, caminhadas noturnas, toques furtivos que prometiam mais. Maria contava sobre as brigas com os pais, que insistiam no casamento iminente. Eles dizem que é o caminho certo, que Deus abençoa uniões como essa. Ana argumentava que o amor verdadeiro não seguia regras impostas, mas via o conflito nos olhos de Maria. A pressão social era palpável, amigos em comum comentavam sobre o noivado e Maria se sentia sufocada. Em uma tarde chuvosa, elas se refugiaram no apartamento de Ana. Sentadas no sofá, Maria chorou, confessando que havia cancelado um jantar com João para estar ali. Estou traindo tudo o que eu sou, disse ela. Ana a consolou, mas no fundo, sabia que estava arrastando Maria para um abismo. A atração era irresistível, mas o preço começava a se revelar. Noites de insomnia, mentiras para a família, o medo constante de ser descoberta. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Maria alternava entre momentos de euforia ao lado de Ana e crises de culpa quando pensava em João e na família. Em uma reunião familiar no Alentejo, onde os pais moravam em uma casa antiga cercada de vinhedos, Maria ouviu mais uma vez os planos para o casamento. João é perfeito para você, filha. Ele vai te dar estabilidade, disse a mãe, enquanto o pai assentia, citando passagens da Bíblia sobre o matrimônio. Maria sorriu forçadamente, mas por dentro, seu coração batia por Ana. De volta a Lisboa, ela encontrou Ana em um parque discreto. Eu não aguento mais essa dupla vida, desabafou Maria, as lágrimas escorrendo. Ana a beijou pela primeira vez ali, sob as árvores, um beijo cheio de paixão e desespero. Foi um ponto sem volta. Elas passaram a se ver em segredo, roubando momentos em apartamentos alugados ou passeios longe dos olhares conhecidos. Ana se sentia viva como nunca, mas via como Maria se consumia com um conflito interno. João começou a suspeitar. Em uma discussão acalorada, ele questionou as ausências frequentes de Maria. Você está diferente, como se estivesse escondendo algo. Maria negou, mas a mentira pesava como uma âncora. Ela amava João como amigo, mas o desejo por Ana era avassalador, desafiando tudo o que ela aprendera sobre moral e ética. Estou traindo não só ele, mas meus valores, confidenciou a Ana, que tentava convencê-la de que o amor não era errado. A sociedade portuguesa, com sua mistura de modernidade e tradição, ampliava o drama. Em Lisboa, bairros como o Chiado pulsavam com diversidade, mas nas raízes familiares, o preconceito reinava. Maria lembrou de uma prima que se assumira lésbica e fora ostracizada pela família. Eles a trataram como se ela tivesse uma doença, contou ela. Ana, vinda de um background similar, entendia, mas insistia, nós podemos mudar isso, juntas. Uma noite, após um encontro intenso, Maria recebeu uma ligação da mãe. Estamos marcando a data do casamento. Venha para casa no fim de semana. O pânico tomou conta dela. Ela contou a Ana, que reagiu com raiva. Você não pode casar com ele. Isso vai te destruir. Elas brigaram pela primeira vez, Ana acusando Maria de covardia, Maria defendendo sua lealdade familiar. Você não entende o que é perder tudo por amor. A reconciliação veio dias depois, com Ana pedindo desculpas e prometendo paciência. Mas a tensão crescia. Maria começou a faltar ao trabalho como professora, alegando doenças, para passar tempo com Ana. Seus alunos notavam a distração e uma colega amiga a confrontou. O que está acontecendo, Maria? Você parece atormentada. Maria desabafou parcialmente, sem revelar detalhes, e ouviu conselhos sobre seguir o coração, mas o medo paralisava. Ana, por sua vez, enfrentava seus próprios demónios. Sua melhor amiga, Sofia, avisou: essa mulher está noiva, Ana. Você vai se machucar. Ana ignorou, mergulhando mais fundo na relação. Elas viajaram para o Porto em segredo, passando um fim de semana romântico, explorando as ruas antigas e os vinhos locais. Ali, longe de tudo, Maria se sentiu livre pela primeira vez. Com você, eu sou eu mesma, disse ela, entrelaçando os dedos com os de Ana. Mas a realidade voltou com força.
Ao retornar, Maria encontrou João esperando em seu apartamento. Eu sei que há outra pessoa, disse ele, os olhos cheios de dor. Maria negou, mas João havia visto mensagens no celular dela. A discussão escalou para gritos, e João saiu batendo a porta, ameaçando contar à família. Maria ligou para Ana em pânico, e Ana correu para lá, consolando-a enquanto planejava o próximo passo. O conflito moral se intensificava. Maria questionava se sua atração por Ana era um capricho ou algo real, se valia a pena destruir vidas por isso. Ana, firme em sua identidade, pressionava por uma decisão. Ou você escolhe a nós, ou continua vivendo uma mentira. Maria chorava, dividida entre o amor e o dever. A bomba explodiu quando João, em um ato de desespero, confrontou a família de Maria. Em uma jantar familiar, ele revelou as suspeitas, sem detalhes, mas o suficiente para plantar a semente da dúvida. Os pais de Maria, chocados, a interrogaram. É verdade? Você está traindo João com uma mulher? A mãe chorou, o pai ficou em silêncio, o rosto vermelho de raiva. Maria negou veementemente, mas o dano estava feito. Ela fugiu para o apartamento de Ana, onde desabou em lágrimas. Eles vão me deserdar se souberem. Ana abraçou, prometendo apoio. Nós enfrentamos isso juntas. Mas internamente, Ana duvidava. Ela via o preço que Maria pagava, a perda de sono, o estresse constante. A sociedade ao redor não ajudava. Notícias sobre direitos LGBT em Portugal misturavam avanços com backlash conservador e Maria se sentia no centro de uma batalha cultural. Decidida a confrontar seus medos, Maria marcou um encontro com os pais sozinha. Na casa do Alentejo, sob o sol poente, ela confessou parte da verdade, que não amava João romanticamente. A mãe implorou, pense nos netos, na família. O pai, mais duro, citou a igreja, isso é contra a natureza. Maria saiu dali abalada, mas com uma faísca de rebelião. Enquanto isso, Ana lidava com suas próprias pressões. Sua família, sabendo de sua orientação, a tolerava à distância, mas amigos questionavam a relação com Maria. Ela vai te usar e voltar para o noivo, disse Sofia. Ana defendeu Maria, mas as dúvidas cresciam. Elas passaram uma noite discutindo o futuro, Maria propondo fugir, Ana insistindo em enfrentar a realidade. O clímax social veio em uma festa de noivado cancelada. Amigos em comum sussurravam, e Maria se sentiu julgada. Uma amiga próxima a confrontou, se você é lésbica, assuma. Não brinque com a vida de João. Maria, ferida, saiu correndo e encontrou Ana esperando do lado de fora. Elas dirigiram até a praia de Cascais, onde, sob as estrelas, Maria prometeu terminar com João. Mas a traição veio de onde menos esperavam. João, em vingança, espalhou rumores no círculo social de Maria, exagerando detalhes. Colegas de trabalho olhavam torto e uma aluna perguntou inocentemente, professora, é verdade que você gosta de meninas? Maria se sentiu exposta, vulnerável. Ela brigou com Ana, acusando-a de pressionar demais. Você não entende o que eu perco. A reconciliação foi tensa. Ana admitiu seus erros e elas decidiram dar um tempo. Mas o amor as puxava de volta. Maria começou a terapia em segredo, explorando sua identidade. Eu sempre soube, mas o medo me cegava, confessou ao terapeuta. Ana, solidária, esperava, mas o tempo corria contra elas. O ponto de ruptura chegou quando os pais de Maria a visitaram em Lisboa. Eles exigiram que ela reatasse com João, ameaçando cortar o apoio financeiro. Você nos envergonha, disse o pai. Maria, fortalecida pelos momentos com Ana, rebateu, eu preciso ser honesta comigo mesma. A discussão terminou em lágrimas, com os pais saindo decepcionados. Maria contou tudo a Ana, que a apoiou, mas via o tolo emocional. Elas decidiram assumir a relação publicamente, começando por amigos próximos. As reações variaram, alguns aplaudiram, outros se afastaram. João, ao saber, enviou uma mensagem cruel, você destruiu minha vida. Maria se sentiu culpada, questionando se sua felicidade valia tanta dor.
Uma traição inesperada veio de uma amiga em comum que contou à família de Ana sobre a relação complicada. A mãe de Ana ligou preocupada: não se envolva em escândalos. Ana defendeu sua escolha, mas o conflito familiar a abalou. Ela começou a duvidar se valia a pena lutar tanto. Em um momento de fraqueza, Maria encontrou João para se desculpar. Ele tentou reconquistá-la e, por um instante, ela hesitou, pensando na vida fácil que poderia ter. Mas lembrou de Ana e recusou. João, furioso, ameaçou expor mais. Maria voltou para Ana, mas omitiu o encontro, plantando uma semente de desconfiança. A tensão culminou em uma briga feia. Ana descobriu o encontro por uma mensagem e acusou Maria de traição. Você ainda o ama? Maria negou, mas o dano estava feito. Elas se separaram temporariamente, cada uma lidando com a dor. Maria enfrentou o ostracismo social, perdendo amigos. Ana mergulhou no trabalho, ignorando chamadas. Mas o amor prevaleceu. Ana ligou primeiro, pedindo para conversar. Elas se encontraram em um café, chorando e perdoando. Nós pagamos um preço alto, mas valeu, disse Ana. Maria concordou, mas o caminho à frente era incerto. Com o tempo, Maria rompeu definitivamente com João, enfrentando as consequências. Seus pais, após meses de silêncio, a procuraram, tentando entender. Nós te amamos, mas precisamos de tempo, disse a mãe. Maria aceitou, focando em reconstruir sua vida com Ana. Elas se mudaram juntas para um pequeno apartamento em Belém, simbolizando um novo começo. Mas as cicatrizes permaneciam, noites de discussões sobre o passado, momentos de dúvida. Maria perdeu seu emprego por fofocas, forçando-a a buscar outro, enquanto Ana lidava com clientes conservadores que julgavam. O despertar veio gradualmente. Maria se envolveu em grupos LGBT em Lisboa, encontrando apoio e compartilhando sua história. Ana, orgulhosa, via Maria florescer. Elas participaram de uma marcha do orgulho, sentindo a liberdade pela primeira vez. No entanto, o preço foi alto: relacionamentos familiares rompidos, amizades perdidas, feridas emocionais profundas. Em uma noite tranquila, olhando o Tejo, Maria perguntou: valeu a pena? Ana respondeu: sim, porque agora somos autênticas. Mas a jornada as mudou. Maria questionava se suas escolhas eram egoístas, enquanto Ana refletia sobre a paciência necessária. Elas cresceram, mas o drama as marcou para sempre. Foi certo Maria priorizar seu amor por Ana sobre as expectativas familiares e sociais?